No programa de hoje, a gente vai falar sobre o cenário da Cor Púrpura, que foi um cenário que eu tive um prazer enorme de criar e é um espetáculo lindíssimo, que ainda está em cartaz. Parou um pouco agora pela quarentena, mas daqui a pouco está de volta aí. A Marieta não trabalhou comigo nesse espetáculo, então ela tem várias dúvidas. Quem trabalhou comigo foi a Gisele Batalha, uma cenógrafa incrível. Então, fique aí que vocês vão ver tudo sobre esse cenário. Desde a costura, do detalhamento, da pintura, de que tecido foi usado, como ele é desmontado, muita coisa. Espero que vocês gostem. Olha o algodão, da abelha ao mel, o sol de verão, o azul do céu, tudo isso é ele, vai dar luz ao breu, o que a gente vê, foi Deus quem nos deu, tem que regar com amor, a planta florescer, e ela vai florescer, solta a paz, esse coro vai acontecer. Natália, que bom poder conversar com você sobre esse projeto. Enfim, tirar todas as minhas dúvidas. Parabéns por esse cenário maravilhoso que foi super reconhecido, foi indicado para vários prêmios. Em 2019, precisei de Gran Rio de Teatro, Botequim Cultural, Brasil Musical e EPTR. Peguei minha colinha aqui. E a minha primeira pergunta seria sobre o conceito do projeto. Como é que você chegou nessa ideia? O conceito da cenografia foi estabelecido muito com o diretor, Tadeu Aguiar. Não é o primeiro espetáculo que a gente faz juntos, a gente já fez alguns, a gente fez Bibi, Uma Vida em Musical, fez vários outros. E a gente tem um trabalho de conversar muito sobre o conceito, do que ele está pensando. O Tadeu é uma pessoa cheia de ideias, o tempo inteiro ele está lá fervilhando de ideias. E a gente trabalhava muito online, até para agilizar o processo. Assim, a gente se fala por Skype o tempo inteiro para bater esse espetáculo. E a gente chegou à conclusão que, tanto no livro quanto no espetáculo musical, a casa é um elemento muito importante na vida dessa mulher. Essa mulher, ela sofreu todo tipo de assédio moral, físico. Ela foi estuprada pelo pai, ela foi praticamente vendida pelo pai ao marido, valendo assim uma vaca, menos que uma vaca. E ela venceu pela força dela. A força dessa mulher negra e o amor dela venceu. E quando você lê tanto o livro, que é lindo, vale a pena ler, o livro são cartas a Deus. E ela fala o tempo, querido Deus, querido Deus. E no espetáculo tem essa parte que acaba ligando com a religião também muito por esse livro, né? Por se embasar nesse livro. Mas voltando à história, a gente percebeu que cada movimento da vida dela estava muito ligado à mudança da casa dela. Ela saiu da casa do pai para a casa do marido, para a casa da Shuggy, que é um grande amor da vida dela, e depois para a casa dela, que é onde ela realmente se empodera com as calças da Dona Cília. Então, assim, a gente percebeu que essa casa era um elemento muito importante. Só que o que a gente quis mostrar com essa casa que gira? Que essa mulher, ela continua sendo a mesma mulher, só que ela vai se modificando. Então, quando a gente vê o cenário girando, a gente vê também, de forma simbólica, a mudança da vida dessa mulher. E é muito emocionante. É um elenco incrível, com vozes assim estrondosas. E o conceito foi esse, de retratar a vida dessa mulher, a mudança dessa mulher com base nessas casas. E além da casa, a gente teve uma escada
que circundava essa casa, porque a gente tinha cenas realmente dentro da casa e cenas externas. Então essa escada ela simbolizava um pouco essas cenas externas, essas cenas de passagem. Tipo, quando ela sai da casa do pai para a casa do marido, eles sobem essa escada e essa escada gira. E o Tadeu, ele é um diretor que gosta muito que os atores movimentem esse cenário. Os cenários, antes até de eu começar a trabalhar com ele já tem essa característica. Então, é muito legal para um cenógrafo que a gente consegue botar todos os mecanismos sendo movimentados realmente pelos atores. E com isso, a gente tem que ter um cenário que, apesar de ser grandioso, ele tem que ser leve. Luz e cenário chamam muita atenção, essa interação durante todo o espetáculo. Como é que foi a sua relação com a equipe de luz? Todo o trabalho de cenografia tem uma interação muito grande com o trabalho do iluminador. É muito difícil você fazer um bom cenário se você não tiver essa conversa anterior, esse estudo de como vai funcionar a luz. Nesse caso, a gente tinha um telão enorme de um céu plotado, que ele por si só já era bem bonito, só que ele ficaria estático. E o Rogerinho iluminou isso de uma forma brilhante. Ele conseguiu que aquele céu tivesse várias colorações, porque quando ele botava uma luz, por exemplo, azul, a plotagem ela reagia de uma forma que a gente ficava com a impressão de que as nuvens mudavam de posição, porque algumas nuvens que eram de certa cor, elas apareciam e outras desapareciam com azul. Então, assim, às vezes ele botava uma luz mais clara, mais branca, e aí essa luz ela mostrava realmente a cor do telão. Mas com outras cores isso se modificava de uma forma enorme. Uma outra coisa interessante de ressaltar é como ele iluminou esse telão, a parte técnica disso, né? Embaixo ele botou ribalta de LED, mas na parte de cima, ao invés dele botar ribalta, que poderia ser uma opção meio que direta, ele botou par LED. Então, essa iluminação, ela ganhou um ar meio etéreo, assim, você não percebia muito de onde a luz estava vindo, apesar de iluminar aquele telão de 8,5 metros, porque é um telão muito alto, né? A gente estreou num teatro gigantesco, então tudo tinha que ter uma proporção maior. Sendo um pouquinho mais específica sobre essa plotagem de céu, qual material você usou? O tecido que a gente usou para os telões foi a gabardine. Eu optei em muitos outros trabalhos pelo Brim, só que o Brim tinha um custo de impressão um pouco mais alto. E eu estou começando a gostar bastante da gabardine, porque realmente a cor fica muito boa. Ela fica com uma cor muito intensa na impressão. E o Brim tem uma característica boa, que como é um tecido de algodão, se ele está amassado, você molha ele, ele estica. Tipo um tambor, sabe? Você molha ele, bota no calor, ele estica. A gente liga o refletor, ele estica. A gabardine ela é sintética, mas até que ela não amassa tanto. E eu tenho aqui até uma amostra dessa plotagem. Porque para fazer aquele céu gigante, eu preciso da amostra de cor. A gente tem também a impressão que a gente pede do céu reduzido, que é essa aqui. Então, aqui vocês conseguem ver bem a qualidade da imagem. A gente tem que saber também se essa imagem ampliando, ela vai ficar com qualidade, né? Então, a gente faz uma parte, um crop, que a gente chama, que é do tecido 1 para 1. Tá vendo? Aqui parece uma chapada laranja, mas tá vendo que tem um degradê? Porque o céu tem esse degradê, né? Aqui nessa, você consegue ver um pouquinho das nuvens. Tô me cobrindo, né? E essa é a gabardine. Ela amassa um pouco. Se você fizer assim, ela dá uma amassada, mas ela não amassa tanto. E aí a gente tem aquele tubo bem pesado embaixo e esse telão fica esticadinho. Apesar de dar a impressão que é um céu inteiro,
dá pra ver que os atores entram por dentro dele. Como é que foram essas divisões? Pode mostrar pra gente, talvez até no projeto? Os atores podem entrar tanto pelo lado esquerdo ou direito na frente, ou esquerdo e direito no fundo, ou pela parte central. Então, só que isso, a gente teve que fazer um estudo para que esse céu parecesse inteiriço. Porque essa imagem, ela para aqui e ela continua aqui. Então, a gente teve que ter uma sobreposição de imagem, um overlap, né? Como a gente costuma falar, mas a palavra mesmo é sobreposição de imagem, em português, né? Para que esse céu não ficasse partido. Essa imagem, ela é uma gigantografia, essa imagem tem que ter uma resolução altíssima, e ela é feita pela Bárbara Lana, que é minha irmã amada, que ela produz essas imagens muito bem. Já que tô aqui para xeretar, então vou xeretar mesmo. Tem aquelas duas curvas laterais, né, que travaram várias varas. Como é que foi o planejamento delas para fixação e qual foi o método de construção? Ou se elas são só tubo em cima, tubo embaixo? Fala pra gente. Como a gente tem essas duas estruturas da frente, que são curvas, esses telões em curvas, a gente teve que fazer uma estrutura em americana, que é uma estrutura que a gente chama em americana, em teatro, é essa estrutura que tem esse tipo de travação. Isso aqui é uma planta baixa. Às vezes as pessoas confundem dessa imagem parecer que é uma vista frontal, mas ela na verdade é uma planta baixa. Porque o que é que acontece? A gente vai botar o telão, a gente colocou o telão nessa parte aqui que eu estou iluminando. Para que essa curva, porque essa estrutura, esses tubos, eles passam por uma calandra, né, que é uma máquina com 3 rolamentos que fazem com que o tubo fique curvo. Então, só que se a gente só prendesse ele curvo, com o tempo, isso podia abrir a curva e aí não ficar com esse raio de 8,95, que era o raio que eu vi no projeto, que era o raio ideal para a gente. E outra questão também que eu acho interessante levantar é que a gente precisou de 3 varas para prender essas curvas. A gente tinha uma vara mais ou menos passando aqui por aqui, uma no meio e uma na ponta. Aqui na planta baixa a gente consegue ver arcos laterais, são essas varas que a gente tinha para prender esses arcos. Então, para as duas laterais de arco, a gente gastou 3 varas. E então, para os telões, você só usou essa curva em cima e um peso embaixo, também em curva. Isso, um tubo para pesar a parte de baixo. Porque o ideal, óbvio, seria fazer uma estrutura em trainel, em cambota, que aí ele ficaria perfeitamente esticado, ia ficar maravilhoso. Só que para transportar isso e o custo disso, inviabilizaria para a produção, né? Por mais que a gente tenha um orçamento que comporte algumas coisas, é sempre menos do que a gente precisa. A gente sempre tem que buscar o melhor resultado com o menor custo possível. Então, a gente opta pelo telão com peso. Agora, vamos falar sobre a montagem. É um dia que a gente pensa nele desde o primeiro dia que a gente é contratado. Porque o nosso grande dia é a montagem. As pessoas pensam que é na estreia, mas não é. Na estreia já está tudo pronto, já tem que estar tudo pronto. Pra gente é a montagem. É o nosso dia mais estressante. Todos os desenhos tem que estar com a gente. Qualquer problema tem que ser resolvido na hora. E a gente se prepara para não ter nenhum problema. Então, a gente coordena tudo que vai acontecer nesse dia milimetricamente, hora por hora. Então, que horas o caminhão encosta? Quantos carregadores vão ter? Então, quanto tempo vai demorar para descarregar esse cenário? Nós vamos ter quantos técnicos para montar? E isso tudo é primordial, porque se a gente não monta nesse tempo,
significa que a estreia não vai mudar e que a gente vai ter que se enrolar junto com as outras equipes para terminar as coisas. Só que nesse caso, Natália Lana estava travando a maioria das vagas. Como você fez isso, esse planejamento dessa montagem? Pode explicar pra gente? Realmente, Marieta, pra gente, o dia da montagem é muito mais estressante do que o dia da estreia. A estreia tem que estar tudo pronto, não é pra gente estar mais ali, não. É pra estar tudo direito. A estreia é pro espetáculo acontecer. A montagem realmente tem essa questão, que a gente trava muitas varas ali com aquela casa. Então, eu tive que estudar muito junto com o Rogerinho a planta, para que ele pudesse montar a luz antes do cenário. Então, a primeira parte do cenário que a gente montava era o palco giratório, que a gente monta, né? Porque o espetáculo ainda está vivo aí. Parou um pouco para a quarentena, mas ele vai continuar por um longo tempo, que é um espetáculo lindo. Então, esse estudo de varas antes foi muito importante. Aí entra a equipe do Seu Faria, montando o palco giratório, para o Rogerinho também ter essa ideia ali da física do palco giratório, né? E a gente também marcava as curvas dos cicloramas, para que não montasse a vara além dessas curvas, senão o refletor ia ficar atrás da curva do ciclorama, não ia fazer o menor sentido, né? Do céu ali, daquela parte curva daquele telão. Aí o Rogerinho montava com a equipe dele toda a luz, subia, principalmente essas varas que ficam ali na área da casa. Aí a gente começava a montar essas curvas e montava primeiro o telhado embaixo, subia o telhado e depois ia montando essa casa. Então, para isso, são muitas horas pensando nisso. E essa produção é uma produção que está muito presente o tempo inteiro, então eles cuidam muito dessa logística de caminhão, de equipe, de carregadores. Então eu não nessa produção especificamente eu acabo não cuidando tanto disso, eu e a Gi, né? Mas mesmo assim, o tempo inteiro a gente vai falando de tamanho. A nossa facilidade nesse trabalho, de uma certa forma, é que a gente ensaiou com esse cenário, que é um luxo, né? Imagina, ensaiar com um cenário desse. A gente tinha uma sala lá na Cidade das Artes que foi disponibilizada para o espetáculo, e a gente montou essa casa toda, essa escada giratória. A gente só não montou o telhado porque o telhado precisava da vara para subir. Mas então o Tadeu conseguiu ensaiar nesse cenário. A gente teve uma pré-montagem, então a gente praticamente depois só transferiu de sala para sala grande. Isso é um luxo. É tanto assunto para falar da cor púrpura que a gente teve que dividir em 2 vídeos. Vai lá e assiste. Aproveita e se inscreve no canal e dá um curtir.